Aí depois da cirurgia, em 3 meses, eu ganhei 8 quilos. Então foi assim muito rápido e foi uma mudança para mim muito estranha, porque eu me olhava no espelho, eu não me reconhecia. Eu não gostava de passar na frente do espelho, para começar isso, eu não gostava. Porque toda vez que eu olhava, eu falava assim, cadê a Nádia? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Inspire People. Meu nome é Dennis Mel e toda semana eu entrevisto pessoas com histórias inspiradoras para compartilhar. Eu começo o vídeo de hoje com uma pergunta. Você já se pegou ansioso e pensou, preciso de um docinho para me acalmar? Ou ainda passou aquele dia super estressante, terminou e pensou assim, hoje eu vou me compensar, eu mereço isso, vou comer tudo o que eu quiser. Quem nunca, né? Não dá nem para julgar. E por isso a nossa convidada de hoje vem contar a história dela, que tem tudo a ver com isso. Ela é nutricionista, mas começou a estudar justamente por perceber que a relação com a comida, para ela, era algo emocional e comportamental. E o peso na balança fazia assim, não necessariamente pela alimentação. Então é sobre essa relação entre saúde mental e saúde física que nós vamos conversar hoje. Seja muito bem-vinda, Nádia Lauro. Ai, muito obrigada. Estou muito feliz em poder compartilhar um pouco da minha história. Quando eu recebi o convite da Dani, eu falei, nossa, eu preciso, é uma coisa que eu gosto muito e eu tenho certeza que vai poder ajudar outras pessoas também. Você tinha problemas com seu peso desde novinha, né? Sim, desde pequena eu já era acima do peso, né? Eu não cheguei a ter obesidade quando era criança, mas eu era acima do peso. E aí, quando você chega na adolescência, você resolveu mudar isso. Durante a minha vida, eu mudei muito de cidade, porque o meu pai trabalha no Banco do Brasil e aí a gente sempre está mudando por conta do trabalho dele. E a cada mudança de cidade, acontece que, né, é sempre uma nova vida que você vai começar. Então tem adaptações, até você conhecer as pessoas de novo, enfim. E logo depois de uma dessas mudanças que eu fiz, eu acabei ganhando ali uns 2 quilinhos e eu me senti incomodada, né? Eu falei assim, mãe, me ajuda, né? Eu queria emagrecer, mas não sei como e eu tenho uma amiga nutricionista, vamos conversar com ela então para você fazer um acompanhamento com ela. E aí que eu decidi fazer e comecei a gostar bastante, porque comecei a ter resultado e me vi mais feliz. Eu tinha 14 anos quando eu comecei esse tratamento com ela. Quando eu entrei naquela fase ali de pré-vestibular, eu comecei a exigir muito de mim. Isso aconteceu que, tantos dias fazendo isso, eu comecei a ter ansiedade, o meu sono começou a desregular, e aí dentro de um mês mais ou menos, eu tava dormindo 1 hora por dia. Era assim, eu não conseguia dormir mesmo, eu deitava, eu tava cansada, eu fechava o olho e eu não conseguia dormir. Eu falei, mãe, não dá. Aí eu comecei a chorar muito, né? Eu falei, eu tô cansada, eu não sei mais o que fazer, eu não consigo dormir direito. E foi aí que ela me procurou uma médica na cidade. A gente descobriu que eu tava com um começo de depressão. E aí tive que tomar um remédio bem forte. Nessa época eu tava com 15 anos. Fiz o tratamento, consegui emagrecer. Enfim, daí terminei esse tratamento e aí aconteceu outra mudança de cidade. Para impactar de novo. Foi, pouco tempo depois. Acredito que uns 2 meses depois de eu parar de tomar o remédio, meu pai foi transferido de novo para outra cidade. E aí veio aqueles 2 quilinhos a mais que sempre acontece daquela readaptação, né? Fui atrás de uma academia que tinha pertinho da minha casa, assim, eram umas 2 quadras. E aí fui, comecei. E aí nessa academia eu tinha uma rotina de treino muito intensa. Então eu passava muito tempo na academia e cuidando da minha alimentação. E depois de 3 meses eu falei assim, não, agora eu vou me pesar. Porque assim, eu nunca fui de focar na balança, assim, no espelho, né? Fui me pesar, eu tava com 2 quilos a mais. Depois de 3 meses me matando na academia, eu falei, não tá certo isso aqui. E aí foi outro balde de água fria, assim. Eu fiquei mais desesperada ainda. Depois disso, você foi procurar uma ajuda depois da academia, se surtou, né? Ganhou 2 quilos depois da academia e descobriu um problema médico. Teve o Natal e aí a minha mãe me deu um presente e era um livro. E quando eu abri o livro, tinha um tratamento com um médico lá da minha cidade.
que era justamente para ver essa parte, né? Ver se tinha algum hormônio desregulado, enfim. Quando eu fui pro tratamento com ele, a gente descobriu que eu tinha hipotireoidismo. No meu caso, o hipotireoidismo, o que eu tinha era o subclínico, que é um que não é, que ele é tratável, que você pode regressar ele, né? Daí comecei o tratamento com ele e consegui emagrecer muito, assim, até mais do que eu esperava, tava super feliz com o meu corpo. Isso, eu tava no último ano do ensino médio, então, no final do ano, eu me mudei de cidade de novo pra fazer faculdade. Poxa, fui morar sozinha, numa cidade muito maior do que a cidade que eu morava. Na época, meus pais que eu morava com eles, moravam numa cidade chamada Tangará da Serra, aqui no Mato Grosso. E a cidade mais perto que tinha nutrição era Cuiabá. Porque nesse meu último ano, essa questão de conseguir emagrecer, eu decidi que eu ia ser nutricionista aí. Eu falei assim, bom, agora eu descobri o que eu tenho, eu descobri que realmente as situações têm solução e eu preciso ajudar outras pessoas. Eu quero entender mais sobre o corpo, eu quero entender mais sobre mim, mas entender de uma forma que eu consiga ajudar outras pessoas também. E aí você entra então na faculdade de nutrição, mas era em outra cidade. Aí veio de novo a ansiedade, que ficou aí, que aparece e some ao longo desse processo. É muito louco isso, porque o que me sustentava ali, por mais que tivesse tão difícil, era saber que eu estava estudando uma coisa que eu queria muito. Uma coisa que eu gostava e que eu ia poder ajudar outras pessoas. E eu lembro, assim, até me emociono, porque eu achava que eu já tinha passado a minha parte mais difícil em relação ao meu peso nessa fase aí, porque eu tava na faculdade. Falei, não, agora eu tô na faculdade, agora acabou. Só que não. Aí você começou a entender tecnicamente a parte fisiológica de como a nutrição pode ajudar. Só que só isso não foi o suficiente para sustentar o peso que você estava e você voltou a ganhar peso de novo, é isso? No meu segundo ano, do meio do ano pro final, assim, eu tava com um problema de saúde, eu tava tendo muita alergia, muita coisa relacionada à minha parte respiratória. E eu fui no médico otorrino, ele falou assim, olha, você tem um desvio de septo. A gente fez um exame, e ele falou, se você fizer a cirurgia e corrigir isso daqui, vai ajudar a melhorar a sua saúde. Só que nisso meu corpo não estava bem já, né? Ele já estava num processo de lutar contra isso, né? Contra o que não estava funcionando direito. Então eu já estava com o meu corpo inflamado. E aí fui fazer a cirurgia, só piorou, porque a cirurgia é uma coisa que dá um choque no corpo, né? Ele precisa de todo o processo de cicatrização, enfim. Por conta disso, eu tive que tomar antibiótico por mais tempo do que o normal. Então, eu tomei antibiótico por um mês. Eu tomei antibiótico forte por um mês depois da cirurgia. Isso me fez ganhar peso assim. Então, por causa da ansiedade, eu já tava com 6 quilos a mais, 5, 6 quilos a mais ali. Aí, depois da cirurgia, em 3 meses, eu ganhei 8 quilos. Então foi assim muito rápido e foi uma mudança para mim muito estranha, porque eu me olhava no espelho, eu não me reconhecia. Eu não gostava de passar na frente do espelho. Para começar isso, eu não gostava. Porque toda vez que eu olhava, eu falava assim, cadê a Nádia? Fiz um tratamento com uma psicóloga e já foi suficiente para eu perder 2 quilos, assim. Então, depois desse tratamento, uns 5, 6 meses depois, eu fui numa palestra da faculdade, estava tendo um fórum, e uma nutricionista que veio de São Paulo para dar essa palestra estava falando sobre a microbiota humana, que era sobre as bactérias do corpo humano inteiro, mas ela estava falando de um contexto geral. E quando ela chegou na parte do intestino, ela começou a falar os sintomas de quem tem essas bactérias do intestino desequilibradas. E aí a minha amiga olhou assim para mim e falou assim, Nádia do céu, coitada da pessoa que vive isso. E aí eu olhei pra ela mais desesperada ainda. Eu falei assim, sou eu essa pessoa.
Eu falei, agora eu descobri o que eu tenho, agora eu descobri o que aconteceu comigo. O problema é que eu tomei antibiótico por muito tempo e isso acabou com as bactérias do meu intestino. Você descobriu algumas chaves dentro da parte Sim. fisiológica. Você faz nutrição, descobre uma chave, aí você passa pela parte, entende a microbiota do intestino, é outra chave, né, fisiológica, e paralelo a isso, você caiu também em algumas chaves psicológicas. Como que isso aconteceu? Você começou a estudar um pouco mais essa parte comportamental. Por quê? Porque você percebeu aquela outra relação que tinha da ansiedade com a alimentação, aí gera mais uma relação entre você e comida mesmo, né? Eu até esqueci de falar, na época que eu tava fazendo a cirurgia, depois que eu terminei a cirurgia, assim, eu fiz outros exames e eu descobri que eu não tinha mais o hipotireoidismo subclínico. Não tinha mais. Então, hoje eu não tenho mais. Foram 2 anos de tratamento e agora eu não tenho mais. Daí, nessa época, estudando isso, eu entendi que não adianta eu, por exemplo, calcular uma dieta que seja perfeita para o paciente e ele não conseguir seguir. Porque não é um papel, a vida não é um papel que você vai olhar ali o que você vai comer. A partir daí você criou um novo tipo de método que é, calma, eu não vou tratar só uma pessoa tecnicamente, eu preciso não só entregar um papel, a gente precisa falar sobre outras coisas. Como aconteceu esse novo caminho? Qual que é essa nova proposta que funciona muito melhor do que só um papel? Isso, claro, vai depender de cada pessoa, mas no geral, a gente analisa não só como está a sua alimentação, mas como está a sua vida. Então, como é que está a sua autoestima? Como é que está a sua vida social? Porque às vezes o sobrepeso da pessoa nem tem a ver com a alimentação. Vai ter a ver com alguma frustração ali dentro da família, com uma dificuldade financeira. Então não dá para avaliar só a comida e falar assim, você tem que cuidar da alimentação aqui, beber mais água e começar um treino. Não é isso. A pessoa precisa se sentir acolhida. E o que eu acho assim essencial é não julgar, né? Porque ainda mais assim, eu como nutricionista, às vezes as pessoas chegam do meu lado e falam assim: não vou comer isso aqui perto da Nutri não, que daqui a pouco ela me dá um puxão de orelha. Mas não tem como. Eu não vou. Tipo assim, é uma escolha sua. Eu não vou interferir nisso. Porque eu penso assim, por exemplo, tem um adolescente lá que todo mês ele vai lá numa rede de fast food e pede aquele hambúrguer com milkshake. Aí você vai saber a história dele. Na verdade, ele faz isso porque ele fazia isso às vezes com a avó e hoje a avó não tá mais aqui. Então isso tem uma ligação emocional para ele. Sempre o alimento tem uma ligação emocional. Então entender as suas emoções diante do alimento também é importante. Muitas vezes abre a geladeira, eu quero comer alguma coisa, mas você não sabe o que é. Porque na verdade você nem tá com fome, você só quer extravasar o sentimento que tá ali a flor da pele. Então trazer para consciência, por que eu quero comer? O que eu tô sentindo? Então sempre questionar o porquê. Como que isso é muito mágico, questionar o porquê. E muitas vezes a gente faz isso no automático. E essa mudança de comportamento precisa ter esse questionamento. E aí tem a outra parte que chama comer com atenção plena, que é você comer devagar e prestando atenção naquilo que você come. Então, sentir a textura do alimento, mastigar com calma, respirando, porque a gente na pressa, a gente não para fazer isso. A gente não entende o quanto que isso é importante. E isso vai fazer toda a diferença mesmo. Bom, Nádia, é inspirador mesmo ver que entre tantas fases, e a nossa vida é assim, acho que é por isso que as pessoas vão se identificar com essa história, porque quem não passa por fases tanto fisiológicas quanto emocionais, né? Sim. E isso reflete de um jeito ou de outro no nosso comportamento frente à comida, a gente tá restringindo porque hoje o tema é nutrição, mas a gente pode falar isso sobre o esporte, a gente pode falar isso sobre diversos outros tópicos, né? Então, para acabar, Nádia, se você pudesse resumir essa sua jornada, né, em uma frase ou uma palavra, qual que seria? Eu vou pegar uma frase que eu levo assim para minha vida, porque isso foi
de toda essa história que eu acabei de falar, eu acho que resume tudo. Uhum. E, inclusive, foi a frase que eu coloquei no meu TCC, que a gente escolhe a epígrafe, né? A frase foi a seguinte: a minha cicatriz serve de remédio para outras pessoas. Então, é isso que eu quero, pegar o que eu passei e conseguir ajudar outras pessoas com isso. Que legal, Nádia. Eu queria te agradecer imensamente. Eu que agradeço você, eu tô muito feliz, até me emocionei aqui contando a minha história, que tá em mim, eu gosto muito, e no caso aqui, eu e você, a gente tá se ajudando também, então eu tô muito feliz. Enfim, é isso. Então tá bom, muito obrigada, viu? E se você gostou desse vídeo, se a história da Nádia tem tudo a ver com a sua, curte aqui esse vídeo, comenta o que mais te impactou na história dela e principalmente compartilha com pessoas que estão passando por isso e que às vezes não enxergam um caminho, uma luz lá no fim do túnel, tá bom? Então por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.